Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. Neste mês de outubro, muitas ações em prol da saúde da mulher. Nós estamos conversando com a doutora Ana Zampieri, que é ginecologista e realiza um trabalho fantástico aqui na Unimed Erechim, nas UBSs do município e também no seu consultório em prol de todas as mulheres. Bem-vinda, doutora. Olá, Sandra, muito obrigada. Olá, meninas, tudo bem com vocês? É um mês que a gente deve ter uma atenção maior à saúde da mulher. Se não for somente a nossa, também das nossas irmãs, famílias, é importante esse cuidado. Exatamente, porque, na verdade, a gente não consegue falar em outubro sem falar em outubro rosa. Já está muito impregnado dentro da gente. As campanhas são repetitivas e extremamente necessárias. Apesar de toda a campanha que a gente faz, é muito difícil alguém que não tenha uma conhecida com câncer de mama ou algum familiar com câncer de mama. E a gente continua ainda fazendo diagnóstico com tumores em estado bem adiantado, onde a sobrevida é bem pequena e a maioria das vezes não vai à cura. Então é importantíssimo esse trabalho. É um trabalho que parece tão pequenininho, mas ele é tão importante porque ele acaba se tornando educativo. E alguém que ouve passa para outra pessoa, que passa para outra, e isso acaba levando a informação. Então, campanhas na prevenção do câncer de mama são extremamente importantes e deveria estar na agenda de todos os municípios, de todas as áreas que trabalham diretamente com a mulher. Eu acho que faz muita diferença. Quais são os primeiros sintomas, aquele sinalzinho vermelho? Exatamente. Hoje estamos trabalhando muito em cima do diagnóstico precoce, porque na verdade não temos uma prevenção primária, nós temos uma prevenção secundária que faz parte do diagnóstico precoce. Então, a informação é realmente o carocinho na mama, né? Esse ali é básico, é importantíssimo a mulher se tocar, se conhecer, porque na verdade, às vezes toca ver um carocinho que não é câncer, graças a Deus, mas tem que ir ao médico para ver o que está acontecendo. Então, o nódulo na mama ainda é o principal suspeito para um câncer de mama. Os casos, eles têm aumentado nos últimos anos ou nos últimos meses? Aumentado impressionante de uma forma muito ascendente. Por quê? Porque o câncer de mama tem todo um complexo familiar, genético, claro, mas também a gente tem muito a falar do hábito da mulher. Sim. E é uma doença grave e crônica, porque a gente consegue contornar o câncer de mama por muitos e muitos anos, mesmo que não leve à cura. E é um problema que está afetando cada vez mais a mulher do Oriente, que somos nós, que é a mulher dos Estados Unidos, a mulher brasileira, a mulher da Argentina, do Chile, a mulher da França, a mulher da Espanha, devido aos nossos hábitos. Nós temos o hábito de ter uma dieta, um fast food, porque nós caminhamos muito, corremos muito, fizemos muitas coisas ao mesmo tempo, não temos uma dieta regrada, não temos uma dieta equilibrada, temos uma dieta rica em gordura, e tudo isso faz com que o câncer de mama, como vários outros, também acaba aumentando. E também ainda temos aquela mulher que não se examina. Hoje a gente preconiza muito que o autoexame da mama é uma coisa muito pessoal. A gente já não orienta como era antigamente de fazer depois da menstruação, deitar e se examinar na hora do banho, não. Na hora que a mulher se sentir vontade, na hora que a mulher achar que chegou a hora de se examinar, na hora que ela é orientada, na hora que ela aprende que tem que fazer o exame, é só uma situação de encostar a mão na mama e ver se tem alguma coisa diferente ou não. Por que tem surgido casos em meninas tão jovens hoje em dia? Exatamente, a gente tem muito fator genético, que é uma coisa que leva a outra, né? Sim. Então, a mãe teve, a chance da filha ter é muito alta. A avó teve, a chance da filha ter é muito alta, da neta ter também é alta. E, além disso, essa mudança de hábito que a gente está tendo. Tem um outro detalhe. Muitas vezes, esse câncer de mama nas meninas de 26, 28 anos, que está acontecendo agora, antigamente também poderiam estar acontecendo, só que não havia essa informação. Então, a pessoa ia deixando aquele tumor crescer, que era diagnosticado às vezes com 35, 40 anos, quando a gente já, infelizmente, não tinha mais como fazer um tratamento efetivo. Os casos mais radicais acabam levando a mulher à retirada total da mama ou parcial.
de que forma a gente pode amenizar esses casos tão traumáticos na paciente? Exatamente. Hoje existe uma teoria a nível de mundo que se chama BS, que significa bem-estar subjetivo. Então, apesar do câncer de mama ser diagnosticado tardiamente, onde precisa fazer uma mastectomia, tirar toda a mama, existem muitas formas de amenizar, através da colocação de uma prótese mamária, que seria o ideal. Infelizmente, a gente não tem em Erechim pelo SUS por enquanto, talvez evolua para isso. Em hospitais universitários já tem isso, se faz muito isso. No Instituto Nacional do Câncer, o INCA, se faz muito isso também. Então, talvez a gente até chegue nessa evolução aqui em Erechim, mas existe muito um suporte psicológico, o suporte do médico de base, do ginecologista, os oncologistas trabalham muito esse lado emocional também, e a necessidade do acompanhamento familiar também. É importantíssimo que a família enxergue que aquela pessoa tem aquela doença, que ela está se sentindo desprotegida, ela está se sentindo afetivamente numa situação mais delicada. É importante que a família entenda isso, mas que não trate essa pessoa como uma incapaz. Não, porque ela não é incapaz. É uma pessoa que está com uma doença que é grave, mas que precisa ser jogada de novo no meio do trabalho dela, precisa ser jogada na vida, na atividade social. É importante que ela se reintegre, porque ela teve um parênteses na vida, mas a vida continua. Quando a gente fala a palavra câncer, seja onde for no organismo, ele dá um impacto e um baque em qualquer pessoa, até mesmo naquelas super esclarecidas que conhecem o procedimento e até muitas vezes o tratamento. Existem vários tipos de tratamento conforme a evolução do câncer? O câncer de mama também é assim? É exatamente assim, dependendo da época que é feito o diagnóstico, o tipo de tratamento é um. Por exemplo, uma mulher que tem câncer de mama, mas que está numa fase bem inicial, onde não tem o tumor, não tem o caroço, mas tem microcalcificações na mama, e essas microcalcificações são diagnosticadas como câncer de mama, o tratamento ele é muito simples, ele é muito tranquilo. Muitas vezes não precisa fazer tratamento que acompanhe apenas a cirurgia, apenas a remoção, e a remoção numa pequena parte. Se uma paciente tem um caroço que já chegou à pele, que já atingiu uma área maior, um tratamento mais agressivo, onde é tirada toda a mama, onde muitas vezes precisa fazer a quimioterapia, depois um tratamento em casa, um quimioterápico que se usa em casa. Então é muito relativo, é importantíssimo o diagnóstico precoce, porque aí o tratamento não é agressivo e a cura é 95%. E naqueles casos que a paciente foi detectada com câncer, fez quimioterapia, radioterapia e outros tratamentos aleatórios no meio desse tratamento todo. Veio o diagnóstico, curada do câncer. De repente, depois de 1 ano, apareceu uma íngua, por exemplo, na perna. Como é que é a relação aí desse câncer? Por que ele saiu do seio e foi para um outro local? Exatamente. Existe o risco das metástases, né, gente? Sim. O que significa isso? É quando aquelas células doentes caem no sangue ou caem no sistema da imunidade do nosso corpo e circulam pelo nosso organismo. Aí elas acabam parando em determinados órgãos que têm afinidade por essas células doentes e acabam desenvolvendo o mesmo tipo de câncer que eu tenho na mama, desenvolvendo em outra parte do corpo. Pode acontecer isso. Mas, assim, no momento que uma paciente é dito que está curada do câncer, ela tem uma perspectiva de longos anos pela frente de realmente não ter nada. Sim. Mas, às vezes, o paciente, a mulher, ela ouve a informação, a senhora está de alta do tratamento e tem a impressão, às vezes por um pouquinho de falta de esclarecimento dela, que ela está de alta, que ela está curada, e nem sempre acontece. Depois retorna que ou faz um raio-x de pulmão, aparece um problema no pulmão, ou faz uma ecografia do fígado, aparece no fígado, ou é uma íngua. Então, é importante que essa mulher tenha continuidade do tratamento. Doutora, a mamografia. Existem muitas conversas, muitas falas, alguns dizendo que ela é super recomendável, outros dizendo que ela machuca e pode causar câncer. Eu gostaria que tu explicasse direitinho como é que funciona o exame e o risco
ou os benefícios de se fazer? Muito bem, então assim, ó, a radiologia, ela é extremamente importante, mas ela não está sem risco nenhum. Então, todos os exames que a gente tiver radiação no nosso corpo, sempre terá risco. Mas para que esse risco aconteça, é importante que a gente tenha um acúmulo dessa radiação. Se a mamografia for bem equilibrada, onde a gente tiver um protocolo a seguir, a tendência é que isso não aconteça. A gente não vai desenvolver um câncer pela mamografia. Por quê? Porque a mamografia, ela vai ter um impacto uma vez por ano ou uma vez cada 2 anos. Nós temos 2 tendências no Brasil de segmento. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, indica a mamografia a partir dos 40 anos anualmente. Sim. E segundo o Instituto Nacional do Câncer, junto com o governo federal, onde a gente tem as diretrizes básicas para o tratamento e diagnóstico de câncer de mama, orienta para que a mulher comece a fazer a mamografia a partir dos 50 anos e a cada 2 anos. Né? Então, tanto um quanto o outro não está errado. E se tiver, tipo assim, mas doutora, se eu não fizer todo ano, aumenta meu risco de câncer de mama? Na verdade, não, porque o câncer de mama é um câncer que cresce lentamente. Para ele chegar a formar um nódulo, ele vai precisar, no mínimo, uns 5 anos. Então, essa diferença de 2 anos não vai interferir em tanto. Então, considerando o Sistema Único de Saúde, considerando todo o custo que existe e considerando que os trabalhos baseados em evidências científicas que a pessoa pode fazer a cada 2 anos, é uma indicação boa para essas mulheres que têm receio com excesso de radiação ou que fica dolorido. Não há problema nenhum em fazer a mamografia em 2 anos, mesmo que seja acima dos 50 anos, só que é importante que faça. Muito bem, a gente está apresentando o nosso programa Viver com Saúde, a gente vai para um breve intervalo e já retorna. Uningá Elite Pós-Graduação Erechim. Em um mercado tão competitivo, é fundamental ter uma pós-graduação. Agenda de cursos segundo semestre 2019. Nova especialização da odontologia, a harmonização orofacial, especialização em ortodontia, imersão básico e avançado em toxina botulínica e preenchedores orolabiais. Atualização em endodontia. Cursos coordenados por professores, mestres e doutores com ampla experiência clínica. Objetivo: preparar o cirurgião dentista para tratamentos odontológicos das mais variadas complexidades. Estude perto do seu consultório, família e amigos, agregando qualidade de vida e economia. Como você cuida de quem cuida da sua empresa? Enquanto você cuida do futuro da sua empresa, a Unimed zela pela saúde dos seus funcionários. A partir de 3 pessoas, sua empresa já pode ter um plano. Unimed. Cuidar de você e da sua empresa. Esse é o plano. A confiança é parte fundamental da felicidade e do sucesso de qualquer pessoa. Durante toda a minha vida ela ficou do meu lado. E ficou ainda maior quando eu recuperei o meu sorriso. E sabe quem me ajudou e pode ajudar você também? É a Oral Unique Implantes. Fala aí, doutor Rodrigo! Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com maior conforto, melhor qualidade e máxima segurança. Agende já a sua avaliação. Ninguém faz melhor que a Oral Unique. Vem! Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos falando um pouquinho da saúde da mulher, aí já estamos no mês do Outubro Rosa, esse mês que todas nós ficamos um pouco mais cautelosas com a nossa saúde, procuramos falar muito mais em grupos, em família, sobre os cuidados que todas nós devemos ter. Nós estamos conversando com a doutora Ana Beatriz. E doutora, a gente fala muito do problema de câncer de mama, mas também tem o útero ali, as trompas, todo aquele cuidado que a gente deve ter também com esses órgãos. Claro que sim, a mulher é única, né? E sempre que a mulher procurar o seu ginecologista, é importante que faça um exame ginecológico completo. E
tanto o câncer de colo de útero quanto o câncer de mama são os dois que a gente tem como fazer uma prevenção e são os cânceres que a gente tem como ter uma cura de 100% quando acontecem. O câncer de colo de útero, já vamos fazer um breve comentário, é um dos poucos cânceres femininos que a gente consegue fazer a prevenção primária. É aquele que a gente consegue fazer com que ele não aconteça. Através do quê? Como nós sabemos, o câncer de colo de útero ele tem uma relação direta com o HPV. E o HPV é uma doença grave, crônica, mundialmente instalada, mas que tem prevenção através da vacina. Então, nós temos a vacina contra o HPV, extremamente importante. Por isso que é importante que as mães se conscientizem e que levem suas filhas e seus filhos dos 9 aos 14 anos em unidades básicas de saúde, porque vão ganhar a vacina. É uma vacina que não é barata, ela é cara, é uma vacina extremamente eficaz, efeitos colaterais mínimos e que ela deve ser feita nas meninas de 9 a 14 anos. Claro, a gente pode fazer a vacina em mulheres ou homens com mais idade, mas aí já iniciou uma vida sexual e daí, quem sabe, já teve contato com HPV, porque não se sabe. O HPV também, a prevenção é a camisinha, só que a prevenção verdadeira é a vacina. Então, teve uma vida sexual precoce, às vezes tem uma vida sexual sem camisinha, tem o maior risco de se contaminar pelo HPV. E o HPV tem uma relação direta com câncer de colo de útero. Hoje as meninas iniciam a vida sexual muito mais cedo, menstruam muito mais cedo e a gente acha que a informação, que a conversa, aquela que tem dentro de casa deveria funcionar, mas às vezes não funciona. De que forma a gente pode orientar essas meninas a procurarem médico, a se cuidar, a se gostar? Exatamente. Muitas vezes que eu acompanho é a vergonha de falar com a mãe esses assuntos, é o medo de que a mãe ou o pai ou a família não entenda, e a precocidade sexual relacionada diretamente com a mídia também, porque a mídia leva muito a menina com 12, 13 anos se achar uma mulher, uma capacidade imensa para tudo, e inclusive na sua sensualidade, né? Porque assim a gente vê muita criança de 5, 6 anos com cabelo feito, com unha pintada, com lábio pintado. Para que isso? Vai chegar na hora que essa criança vai ter o lábio pintado, vai chegar na hora que a unha vai ser pintada, né? Vamos viver cada fase a sua fase. E essa precocidade vem bem cedo. A mãe acha que fica bonitinho, todo mundo acha engraçadinho, e fica bonitinho mesmo. Só que fica uma fantasia, na verdade, não fica criança em si, né? E isso vai acontecendo, inclusive, nessa fase que antecede a adolescência, que é a puberdade. Essas crianças, essas meninas, elas com 9 anos, a maioria já está menstruando, com 10 anos já estão com o corpo todo formado, com 11, 12 anos iniciam uma vida sexual extremamente precoce, onde o risco de ter contato com HPV se torna muito maior, e daí aumenta muito a incidência de câncer de colo de útero, cada vez mais cedo. Antigamente a incidência era muito maior acima dos 30 anos. Hoje continua sendo grande acima dos 30 anos, mas precocemente a gente tem visto muita paciente, ou com câncer de colo de útero, ou com doenças pré-malignas, como, por exemplo, a neoplasia intraepitelial, que é uma lesão pré-maligna, que logo vai evoluir para um câncer de mama, de colo, se não é tratado. Esse uso de anticoncepcional, uso de fita, de DIU e inúmeros métodos contraceptivos que existem disponíveis no mercado. Muitas mulheres acabam indo na farmácia e comprando seu anticoncepcional. É uma prática totalmente errada? Quais os riscos que isso pode acarretar na vida? Exatamente. O anticoncepcional, gente, é remédio. Então, o remédio a gente compra com orientação médica. Chegar numa farmácia e ir comprar um remédio é uma coisa completamente contraindicada. Não deveria ser feito para nada, muito menos usar um remédio que é tão forte, tão importante quanto o anticoncepcional, porque é um hormônio. Então é importante que a gente saiba o que pode ser usado, em que época pode ser usado, qual o melhor que deve ser usado,
para aquele perfil de mulher, o que a gente vai indicar? Tem alguma doença de base? É diabética? Teve risco de trombose? Já teve trombose ou não? São várias coisas que a gente tem que colocar numa balança para poder orientar. Então, é importante que a mulher procure um médico, procure unidades básicas de saúde também. São orientadas, existe a possibilidade da colocação de um DIU, que é um método que não é hormonal, que ele é muito indicado. Tem o DIU hormonal também, que também é muito bom, porque o efeito é localizado dentro do útero. Então, sinceramente, eu acho que o que precisam são campanhas de orientação, né? É importante que nas escolas as meninas e os guris aprendam sobre sua sexualidade, sobre os métodos de prevenção de câncer, métodos de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, métodos de prevenção de gravidez. É importante que os professores trabalhem junto com médicos para que tenham uma linhagem mesma de pensamento, né? É importante que os pais sejam chamados nas escolas, que reuniões de pais entrem no assunto sobre a sexualidade também. Eu acho assim que a gente não vai estar estimulando nada, muito pelo contrário, a gente vai estar orientando de forma correta para evitar problemas futuros. E não adianta, né, Sandra? Não existe outro caminho a não ser a educação. Com certeza. É isso aí. Doutora, já que falamos um pouco sobre essa questão de sexualidade, hoje tudo começa muito precoce. Então, é uma mistura de unha pintada muito cedo, drogas, álcool, festas noturnas que vão a noite toda, o descaso escolar, o cigarro também, que é um perigo para qualquer pessoa, e uma gravidez indesejada. Todo esse pacote em uma adolescente. Como é que fica a cabeça? Como é que fica para o profissional tratar, orientar e se preocupar com o futuro dessa criança que muitas vezes está vindo? Exatamente. Eu falo para as meninas sempre que a gravidez indesejada não é ela que está sofrendo com isso. É um bebê que vai nascer, que vai virar uma criança e que vai virar uma pessoa e que vai estar passando junto com a mãe todo o sentimento que ela está sentindo. Então, as coisas são muito ligadas. Só que tem um detalhe. O que acontece, a impressão que me chama, assim, é que a gente, como profissional, é muito mais comprometido do que o paciente em si, né? Às vezes a menina está toda nessa função e as coisas são tão superficiais, o descomprometimento é tanto, o dia a dia é tão superficial, a falta de propósito na vida dessa menina é tamanho que aquela gravidez não está significando muita coisa. Porque às vezes a mãe vai cuidar, ou a tia, ou ela vai continuar saindo depois que o neném nascer e algum vizinho cuida. Então o que a gente precisa mesmo, gente, é que essas crianças, esses adolescentes tenham um propósito. É importante que eles enxerguem a luz no fim do túnel. É importante que se dentro de casa é de um jeito, que a escola mostre que possa ser de outro, que a gente mostre que possa ser de outro, sabe? Eu acho que a gente vive uma estrutura toda complicada no momento e que essas pessoas acabam se envolvendo com tudo isso. É com a droga, é com a gravidez fora de hora, com a doença sexualmente transmissível, é com as festas que passam a noite inteira, é a menina chegando em casa de manhã e os pais continuam dormindo e para eles está tudo normal, porque todo mundo faz isso. E não é isso, né? A gente precisa resgatar os valores. A gente precisa saber que tem coisas que podem e tem coisas que não podem. A gente precisa saber que o limite existe, que o limite é importante, que a gente precisa do limite. A gente precisa saber que existe uma hierarquia. Quem tem 20 anos tem uma hierarquia em relação a quem tem 10 anos. Quem é pai, quem é filho. Quem é professor, quem é aluno. Isso é importantíssimo, isso não vai desmerecer, muito pelo contrário, isso vai criar um valor dentro da pessoa, de respeito e de propósito, saber que hoje ele está respeitando, que amanhã vai ser respeitado. Com certeza. E a gente está vivendo esse período aqui do Outubro Rosa, em que está tudo, as pessoas estão falando bastante das campanhas, da importância do Papa Nicolau, que é um exame simples, mas de grande importância na saúde da mulher. Mas a gente não pode falar só esse mês. De que forma nós, como sociedade, podemos discutir esse assunto, orientar essas adolescentes e até mesmo mulheres que às vezes estão com essa saúde assim meia deixadinha de lado? É exatamente isso que eu falei antes. Eu acho que educação é a base, educação é o caminho.
Nós precisamos trabalhar com essas mulheres em unidades básicas de saúde, fazer pequenos grupos. É importante que eu vi esses dias um vídeo que passou, que foi do Roberto Sirotsky, sobrinho, me parece, um vídeo maravilhoso, aonde ele estava passando sobre as diferenças, que as coisas são importantes, que não importa se tu é vermelho, azul ou rosa. Então, essas coisas são importantes, sabe, Sim. Sandra? No meu ponto de vista, é a educação. Uhum. E daqui a pouco a gente entra também no Novembro Azul, e são assuntos extremamente importantes de discutir, porque além da saúde da mulher, a saúde do homem também tem que estar em dia. Porque é a partir da união de um casal é que vem os filhos, se constitui uma família. Então, os dois precisam estar preocupados. É isso mesmo. Pai e mãe precisam estar bem, porque se pai e mãe estão bem, os filhos estão bem também. Ok. Doutora, muito obrigada por essa entrevista e que a gente possa continuar falando sobre a saúde da mulher, falando desses cuidados, falando do ser humano. Um ser humano com saúde e com equilíbrio. Muito obrigada a ti. E a todos vocês, uma boa noite. Uningá Elite Pós-Graduação Erechim. Em um mercado tão competitivo, é fundamental ter uma pós-graduação. Agenda de curso segundo semestre 2019. Nova especialização da odontologia, a harmonização orofacial, especialização em ortodontia, imersão básico e avançado em toxina botulínica e preenchedores orolabiais. Atualização em endodontia. Cursos coordenados por professores, mestres e doutores com ampla experiência clínica. Objetivo: preparar o cirurgião dentista para tratamentos odontológicos das mais variadas complexidades. Estude perto do seu consultório, família e amigos, agregando qualidade de vida e economia. Como você cuida de quem cuida da sua empresa? Enquanto você cuida do futuro da sua empresa, a Unimed zela pela saúde dos seus funcionários. A partir de 3 pessoas, sua empresa já pode ter um plano. Unimed. Cuidar de você e da sua empresa. Esse é o plano. A confiança é parte fundamental da felicidade e do sucesso de qualquer pessoa. Durante toda a minha vida ela ficou do meu lado. E ficou ainda maior quando eu recuperei o meu sorriso. E sabe quem me ajudou e pode ajudar você também? É a Oral Unique Implantes. Fala aí, doutor Rodrigo! Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com o maior conforto, melhor qualidade e máxima segurança. Agende já a sua avaliação. Ninguém faz melhor que a Oral Unique. Vem!